pessoal, aqui quem fala é o professor Rui, dando continuidade à nossa disciplina de assistência aos pacientes em tratamento clínico, começando agora a nossa sexta unidade do módulo 2. Falaremos um pouco sobre as principais doenças que acometem o sistema endócrino, começando por esse sistema, o qual é responsável pela produção hormonal corporal. Logicamente, temos como as principais doenças, ou a mais comum, digamos assim, a diabetes, que é uma das doenças causadas por distúrbios hormonais mais conhecidas. Ela é causada pelo excesso de açúcar no sangue, o que é um efeito de baixa produção de insulina no organismo. A insulina é o hormônio responsável por sintetizar o carboidrato do açúcar, quebrando as moléculas. No caso, a baixa produção de insulina pode ser causada por vários fatores, sendo as mais comuns genéticas e os hábitos alimentares. Em outras palavras, a diabetes, além de ser um distúrbio relacionado à questão hormonal, ela pode estar ligada à produção não somente de insulina, mas também como glucagon, o que é desencadeado devido a fatores genéticos, como já citado, além de outros fatores, como fatores mecânicos, por exemplo, um trauma em relação à região do pâncreas e outras características que poderia desencadear essa doença. Mais precisamente, ela poderia provocar no indivíduo que possui essa doença o que nós conhecemos como hiperglicemia ou hipoglicemia, relacionado, como já falei para vocês, devido à dificuldade em metabolização do açúcar relacionado à falta desses hormônios conhecidos como insulina e glucagon. Podemos citar aí também obesidade, que é bastante relacionada à questão hormonal, assim como na diabetes, sendo em vários casos consequência não somente de hábitos alimentares, mas devido à desnivelação hormonal. Por conta disso, é comum um quadro que acompanha as outras enfermidades relacionadas ao sistema endócrino, como a diabetes. Ou seja, pessoas que possuem diabetes podem desenvolver outras doenças aí, logicamente ter como predisposição ao desenvolvimento de diabetes e outras doenças do sistema endócrino, porque a questão da gordura em excesso, digamos assim, a obesidade até então, pode elevar a predisposição dessas outras doenças por conta, literalmente, do metabolismo desse indivíduo que é cometido por essa doença. Podemos citar também o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, que são doenças que incidem principalmente nas mulheres. E os principais sintomas dependem das suas condições. A tireoide é uma glândula endócrina importantíssima para o funcionamento harmônico do organismo. Podemos citar que a sua principal função seria a produção hormonal e a excreção desses hormônios, mais conhecido como tiroxina e triodotiroxina, que seria T4 e T3, respectivamente. Eles estimulam o metabolismo, isto é, um conjunto de reações necessárias para assegurar todos os processos bioquímicos do organismo. Os principais distúrbios da tireoide são o hipertireoidismo, que nada mais é que uma baixa produção desses hormônios, e o hipertireoidismo, que seria a produção excessiva desses hormônios. Como já falado, é uma doença que acomete mais mulheres do que quando comparada aos homens e também pode ser afetada por conta de nódulos na tireoide. Professor, quais seriam os principais sinais e sintomas de uma pessoa que possui hipotireoidismo e hipertireoidismo? Vamos lá, em relação ao hipotireoidismo, seria o cansaço, depressão, adinamia, que seria falta de iniciativa, pele seca e fria, prisão de ventre, diminuição da frequência cardíaca, decréscimo da atividade cerebral, voz mais grossa como a de um disco em baixa rotação, mixedema, que seria um inchaço duro, diminuição do apetite, sonolência, reflexos mais vagarosos, intolerância ao frio e alterações menstruais e na potência e libido dos homens. Já o hipertireoidismo seria a hiperativação do metabolismo. Consequentemente, temos aí nervosismo e irritação, insônia, aumento da frequência cardíaca, intolerância ao calor, sudorese abundante, taquicardia,
perca de peso resultante da queima de músculos e proteínas, tremores, olhos saltados, o edema de Bóssio, que seria o edema na região da garganta, mais precisamente da tireoide, além de comprometimento da capacidade de tomar decisões equilibradas. Como se dá o diagnóstico de uma pessoa que possui o hipertiroidismo e do hipotiroidismo, professor? Se dá principalmente através da realização de exames laboratoriais, identificando os hormônios TSH, T3 e T4. Sendo assim, esses hormônios estarão em seus níveis desnivelados, logicamente dando a caracterização da doença. Em relação ao tratamento, depende do diagnóstico da doença. Quando se fala do hipotiroidismo, a preferência seria a respeito da questão de reposição hormonal. Já no hipertiroidismo, o tratamento vai incluir medicamentos como iodo radioativo e cirurgia, dependendo das características causadas pela doença. Terminamos aqui a nossa 6ª unidade. Espero que vocês revejam o vídeo quantas vezes for necessário e nos encontramos na próxima unidade.